Um grande prêmio, né, como o Jabuti, e, de certa forma, traz realmente essa alegria de sentir que esse trabalho artístico que está sendo realizado. O convidado hoje do nosso projeto Conversas com Quem Escreve é o cearense Maílson Furtado. O Maílson ganhou o Prêmio Jabuti de 2018 na categoria O Melhor Livro do Ano, com a obra A Cidade. Muito bem-vindo, Maílson. Maílson, uma pergunta bem direta. Por que e para que tu escreves? Então, por que e para que escrevo? Vem de uma descoberta ainda na adolescência, ainda menino, de saber que eu podia dizer o mundo, né, a partir de uma voz, né, a partir do meu ver, dar ao mundo, né, um prisma de visão, a partir do meu mundo, das minhas experiências, né? Como se deu a construção da tua trajetória, Maílson, e essa descoberta de se ver escritor? Então, essa minha descoberta enquanto autor, né, enquanto artista, se deu na adolescência, ainda na escola, né, com algumas vivências que tive com algumas pessoas, né, com alguns amigos, né, nesse período da minha vida. E essas pessoas me apresentaram de certa forma a arte, né? O teatro, a literatura, a música. E ao encontrar essas possibilidades, né, surgiu essa vontade de também dizer o mundo de alguma forma, né? E foi a arte em si que sempre digo que foram os meus primeiros olhos para o mundo, né? Essa possibilidade de enxergar o mundo a partir da minha vista, né? De dizer o mundo a partir dessa visão. À luz da tua própria experiência, a escola consegue contribuir para despertar nos estudantes o interesse pela escrita? Eu ainda acho muito pouca a contribuição da escola para o processo de escrita, né? Da forma que eu acredito que ela possa colaborar. Acredito que é o espaço de maior inclusão social, de maior possibilidades de experimentos sociais, artísticos, né? Acredito que é a escola, e acredito que ainda é muito aquém do que pode. E a que tu atribuis, Maílson, essa pouca contribuição? Muito pela própria estruturação do sistema, né? Ainda muito atrasado, além desse período que vivemos, né? Então eu acredito que ela poderia bem mais do que faz, né? Mas apesar dos pesares, ainda a escola esse principal espaço ainda para, pelo menos, a apresentação da literatura, né? Da leitura em si. Então eu acredito que antes da escrita ainda a gente tem que lutar ainda pelo processo de leitura, que acho que ainda é muito falho, né? Então ensinar aos alunos, às pessoas que passam por a escola, o prazer pela leitura, né? O sentir a leitura, né? Até antes mesmo da literatura. Como assim, antes da literatura? Na escola se tenta ensinar literatura quando na verdade tem que se ensinar primeiramente leitura, né? Então acho que ainda falta ainda um caminho para se conseguir até chegar à escrita, né? Que acho que ainda é uma terceira etapa ainda desse processo, né? A leitura, né? Entender um pouco da literatura, sim, da arte enquanto escrita, e a escrita vem posteriormente a isso. Tu costumas te planejar para escrever ou as coisas vão acontecendo? Então, eu tenho alguns processos de escrita, né? Mas a maioria dele, né, acontece com o que chamo de estado de poesia, né? Esses sustos poéticos, né? Esses sustos de cotidiano que acabam por ferir essa vontade de escrita.
né? Então acontece sempre assim, geralmente sem qualquer planejamento, né? Sem qualquer busca, né? de sentar para escrever. Eu não tenho essa prática, esse hábito, né? de praticar a escrita dessa forma. E o que te motiva, Maílson? O que, digamos assim, te empurra para a escrita? Então, ler muito, ouvir determinadas canções, determinadas músicas, determinadas experiências, assistir filmes, ir a exposições de arte visual e, claro, a principal leitura que, no meu entender, é para o artista, que é essa observação, essa observância do mundo cotidiano. Escrever, Maílson, para ti, é uma tarefa prazerosa? Acho que a gente escreve, a gente busca arte por isso, né? Acho que ela fere na gente esse prazer. Às vezes até carnal, às vezes até corporal mesmo, né? Então, escrever para mim é um ato prazeroso, sim. Claro, né, que às vezes os motivos para a escrita em si, às vezes possam ser motivos dolorosos, né, motivos estressantes, mas acho que no momento de descarregar essa dor, né, esses sentimentos um pouco mais pesados, né, acho que há essa catarse, né, em vários processos artísticos existem, né, que é transformar essa dor, né, numa espécie de, por vezes até num amparo para que esse sentimento saia, né. Mais do que a própria realidade, a literatura abre estradas para melhor se entender a vida. Concordas com isso? Ah, sim, concordo muito, né. Não só a literatura, mas a arte, né. A arte é essa possibilidade, né, de destilar a poesia, né, a vida, né, as coisas mundanas, as coisas reais, né. Então e por isso o poder tão forte da poesia, da literatura, da arte em si, enquanto transformação social, né. Essa possibilidade de sempre tá reenxergando o mundo a partir de determinado prisma, de determinada vista, né. E não à toa que a arte em si, seja ela qual vertente for, sempre está sendo reconstruída, né? Não à toa, se a gente for pegar livros que já foram escritos há 100, 200 anos e continuam vivos, né? Continuam atuais, é porque ao longo desse processo eles sofrem esse processo de reescrituras. Há coisas que te angustiam, Maílson, durante o processo da escrita? Se sim, quais são essas coisas? A minha principal angústia e às vezes dificuldade nesse trabalho enquanto autor é mais encontrar às vezes o conceito, né, o projeto do livro em si. Porque vezes vem, né, de forma muito brusca, vezes passa-se anos, né, para se acontecer alguma coisa, para se arquitetar um projeto, né? Então esse encontrar desse conceito de um livro em si, já que eu também atuo, para além do escritor, né, sou também o editor, né, isso é muitas vezes angustiante. Uma pergunta que eu sempre tenho repetido nesses encontros, não é? Tu acreditas em cursos de redação criativa? Olha, acho que são válidos, sim, né? Qualquer ação, qualquer movimento que possa estimular a escrita, possa estimular a leitura, creio que são válidos, sim, né? A escrita, por um determinado prisma, por uma determinada vista, é sim um processo de engenharia com a palavra, com a linguagem, né? Então há técnicas, sim, para isso, né? Escrever... há vários tipos de escrita, né? Não só a poesia, né? Não só a prosa literária, mas outros caminhos que a escrita. E a escrita, em vários aspectos, é um processo também de disciplina, né? de técnica,
E acho que esses cursos vêm debater isso, né, no seu grande pensar, no seu alicerce, né? E acho que até eles, por vezes, até democratizam até a escrita em si, né? Porque muitas pessoas, a partir disso, se sentem um tanto mais capazes de escrever, né? De produzir. Mas esses cursos vão até onde? Eles não ensinam a encontrar poesia, né? Esse processo de encontrar poesia acho que é inerente ao artista. Tem que ter essa inerência ao artista, sim, enquanto arte, daí talvez o que se chama dom ou talento, que acredito também parte, né? Mas essa parte braçal mesmo, de labuta, qualquer processo artístico tem. O teatro tem, né? O teatro a gente tem que ensaiar zilhões de vezes para um espetáculo acontecer. Da mesma forma que a escrita, às vezes precisa passar por várias revisões, por vários processos para poder acontecer, né? Então esses cursos vêm somar quanto a isso, né? E apresentar a escrita de uma outra possibilidade, né? Não ser simplesmente aquela escrita dita por inspiração, que é uma coisa que eu nem acredito tanto, mas também esse processo de escrita enquanto labuta, né? Enquanto suor também, né? Então são muito válidos como qualquer outra possibilidade de escrita. Na condição de escritor, tu não achas tão desalentador escrever num país onde se lê tão pouco? Ler pouco, né? Um país que lê pouco. Ler muito, como muitos casos, é uma escolha, né? Consumir arte, muitas vezes, também é uma escolha. Muitas vezes até uma falta de oportunidade, às vezes, também do público, né? Então, por isso que não consigo olhar tão negativamente quanto esse sentimento, né? O país lê pouco, mas por que ele lê pouco, né? Acho que é muito mais porque a grande elite, ou a parte dominante, acho que não quer que se leia, né? Então o povo está aí para se ler, sim, né? A leitura é algo popular também, né? Basta que a gente encontre oportunidades e criar essas oportunidades, né? Acho que em parte é obrigação também da gente enquanto autor, né? E daí esse motivo para além da escrita, né? Acreditar que esse mundo possa ser um pouquinho melhor com a escrita, com a leitura, né? E acho que isso passa pela gente também, né? Então, acho que em vez de desalentador, acho que creio muito nesse papel social enquanto artista também, né? Se o país lê pouco, se o público lê pouco, vamos tentar fazer formas com que eles leiam um pouco mais, né? E para encerrarmos essa nossa boa conversa, Maílson, eu te pergunto o seguinte: como foi lá em 2018 receber a notícia de que tinhas sido contemplado com o prêmio Jabuti? O que isso mudou na tua vida de escritor? Receber um grande prêmio, né, como o Jabuti, de certa forma, traz realmente essa alegria de sentir que esse trabalho artístico que está sendo realizado. E o prêmio, na verdade, vem dizer algumas coisas nesse sentido. Então foi um sentimento muito, muito bonito, muito bacana, né, de afirmação ainda mais desse meu trabalho artístico com a literatura, né? Então foi muito bacana, foi muito fortalecedor, né, ter acontecido, né, e da forma como aconteceu, né, de uma forma por mim até inesperada, né, naquele momento, né, e de certa forma mudou totalmente esse meu trilhar pessoal, esse meu trilhar artístico, esse meu trilhar profissional, né, enquanto autor.